Se tivermos em conta, por exemplo, que o preço de um bom terreno andava à volta dos 120 denários. Cada denário de prata tinha 24 asses. Com um asse era possível comprar 2 pássaros. N. Do M. Antes da aterragem, os aparelhos eletrônicos tinham medido a distância existente entre Betânia e a Cidade Santa, seguindo o percurso do caminho que rodeia ao lado oriental do Monte das Oliveiras, obtendo o resultado de 8.325 pés. O palco onde tinha de atuar naqueles dias fora limitado justamente entre as duas povoações, Betânia e Jerusalém, com o pequeno povoado de Betfagé a curta distância da aldeia de Lázaro, pelo que, provavelmente, a minha distância máxima em relação ao berço, que se encontrava no enclave equidistante de ambos os agregados urbanos, nunca deveria ser superior a 1.000 pés. A margem estabelecida para a transmissão e recepção auditiva entre mim e Eliseu era, portanto, mais que suficiente. Pelas 12 horas, depois de um comovido abraço, o meu companheiro acionou a pequena escada de descida e saltei em terra. A minha primeira preocupação ao caminhar naquela terra esbranquiçada pelo sol do meio-dia foi comprovar a minha posição no Monte das Oliveiras. Ao dar uns passos em direção ao bosquezinho de oliveiras que se alongava para sul, apercebi-me daquele grande silêncio, apenas quebrado pelo zumbir das libélulas. Parei, e, depois de me orientar, estabeleci comunicação auditiva com Eliseu. A julgar pelo trajeto que percorrerá desde aquele grupo de rochas amareladas nas quais pousara um módulo, devia encontrar-me a pouco mais de 90 pés de Eliseu. As palavras do irmão soaram claras e fortes aos meus ouvidos. É muito possível que a razão desse silêncio, argumentou Eliseu, se deva à presença do berço. Apesar do painel de ocultação, alguns animais puderam detectar as emissões de ondas. Um pouco mais tranquilo, continuei na minha pormenorizada localização de pontos de referência, vitais para um possível e precipitado regresso à nave. Ainda que o microtransmissor da fivela atuasse ao mesmo tempo como o rádio-farol unidirecional, com sinais VHF de altíssima frequência, tornando possível, desta forma, que um dos radares de bordo pudesse receber o meu eco ininterruptamente e num raio aproximado de 50 milhas, eu não estava autorizado a levar um sistema de localização do invisível módulo. A natureza da missão tinha desaconselhado aos responsáveis do cavalo de Troia a inclusão no meu escasso equipamento de uma das balizas, de tipo manual, que funcionam na frequência de 75 megaciclos e que se tornaria utilíssima para o meu reencontro com o berço. Teria de me valer, em suma, do meu sentido de orientação, pelo menos até ao limite da zona de segurança da nave, a 150 pés da mesma. Uma vez dentro daquele círculo, Eliseu podia guiar-me, mediante o transmissor que eu tinha no ouvido. Graças a Deus, o ponto de contato encontrava-se numa das cotas máximas do Monte das Oliveiras. Esta circunstância, unida à presença da reduzida clareira pedregosa, tornava relativamente cômoda a localização da base do nosso veículo, quer se subisse pela encosta oriental, que finda em Betânia, quer pela ocidental, que desemboca no despenhadeiro de Cedron. Fiz uma rápida revisão ao meu aspecto e com passos cautelosos meti-me pelo olival à minha direita, entre as ramadas de velhas oliveiras, avistava-se a cúpula dourada do templo e boa parte das muralhas de Jerusalém. Porém, apesar dos meus intensos desejos de me aproximar da encosta ocidental da Montanha das Azeitonas, como os israelitas também chamavam ao Monte das Oliveiras, e gozar aquele espetáculo inigualável que era a Cidade Santa, cingi-me ao plano previsto. Iniciei a descida pela vertente sul, em busca do caminho que tínhamos avistado do ar e que me levaria até Betânia. De repente, ao inclinar-me para me esquivar de uma das frondosas ramadas, reparei, com algum sobressalto, como o meu calçado atraía a atenção, pois, tão novo e limpo, não podia ser o de um andarilho e inquieto comerciante estrangeiro. Sem ter qualquer dúvida, sentei-me numa das raízes de uma vetusta oliveira e, depois de lançar uma olhadela à minha volta, agarrei em várias mancheias daquela terra ocre e esponjosa, com ela esfregando o esparto e os atilhos. A inesperada paragem no caminho foi registrada no módulo e Eliseu interessou-se pela minha segurança. Algum problema, Jasão?
A partir da minha saída do berço, ia ser aquele o meu nome de guerra. O nome Jasão vinha do herói dos Tessálios e Beócios, comandante da famosa expedição dos Argonautas, cantada pelo poeta grego Apolônio de Rhodes e pelo vate épico Valério Flaco. Eu aceitara tal nome, ainda que estivesse consciente de que nunca teria estofo de herói e que a minha missão no cavalo de Troia não era precisamente a procura do velo de ouro, a que tanto esforço dedicara o bom Jasão. Depois de explicar a Eliseu aquela momentânea contrariedade, recomecei a marcha, sempre atento ao meu possível primeiro encontro com os habitantes da zona. Quando caminhara já um pouco mais de 300 passos, deixei para trás o olival. Na minha frente abria-se um prado, a que 2 corpulentos cedros de quase 40 metros de altura davam sombra. O coração bateu-me mais depressa no peito. Por baixo daquelas árvores tinham sido armadas 4 grandes tendas. Durante uns segundos, não soube como reagir. Fiquei quieto. Indeciso. Debaixo das lonas escuras das tendas agitavam-se numerosos indivíduos. Pressionei no ouvido direito e Eliseu apareceu imediatamente. Que há? Perguntou o meu companheiro. Primeiro contato humano à vista, pelo que me parece, trata-se de mercadores. Vejo alguns rebanhos de ovelhas junto de várias tendas. Eliseu consultou a memória histórico-documental do computador central instalado no berço e transmitiu-me a informação que se lia na tela. Papai Noel afirmativo. Segundo o livro das Lamentações, R2,5 versículo 2,2, 44-2, e o escrito rabínico Ta'anit N, 8,69-36, I/1,191, já, nesse extremo da encosta do Monte das Oliveiras, onde agora te encontras, instalava-se, tradicionalmente, um grupo de tendas, em que se vendia o necessário para os sacrifícios de purificação no templo. Segundo esses dados, debaixo de um desses cedros deverá encontrar também um mercado de pombinhos para os sacrifícios. Volume aproximado, quer dizer, umas 40 arrobas ou 600 quilos de borrachas. Se prefere, Papai Noel também menciona um texto de Jósefo, Guerras dos Judeus, V12 2505, no qual se descreve uma muralha edificada por Tito, quando cercou Jerusalém. Esta muralha conduzia ao Monte das Oliveiras e encerrava a colina até a rocha chamada do Pombal. É muito provável que nas proximidades encontres pombais escavados na rocha. Recebido. Obrigado, vou ter com eles. Um momento, Jasão, interveio novamente Eliseu. Estas informações podem ser-te úteis. Papai Noel acrescenta que segundo o escrito rabínico Menaot, 87, estes carneiros vinham do Moab, os cordeiros, do Hebron, os vitelos de Saron e as pombas da montanha real ou Judeia. O gado vacum vem da planície costeira compreendida entre Jafá e Lida. Parte do gado para abate chega da Transjordânia, possivelmente, os carneiros. Idiomas dominantes entre esses mercadores: aramaico, sírio e talvez alguma coisa de grego. Ok, sorte. Conforme me fui aproximando das tendas, assim a minha excitação aumentava. Aquela podia ser a minha primeira oportunidade, não só de estabelecer contato com os israelitas, como ainda de praticar o meu arameu galilaico ou grego. Ao passar entre as tendas, uma baforada indescritível, mistura de gado lanígero, fumo e azeite cozido, levou-me ao ponto de pensar ter seguido por mau caminho. 3 das tendas tinham sido adaptadas a apriscos. Por baixo das barracas de lona enegrecida cheia de remendos, apinhavam-se uns 150 carneiros e bódegos. Na 4ª tenda alinhavam-se grandes talhas com azeite e farinha. Abrigados por ela, um grupo de homens, com amplas túnicas vermelhas, azuis e brancas faziam roda, sentados em cima dos seus mantos. A curta distância, fora da sombra da lona, várias mulheres, quase todas com grandes túnicas verdes, afadigavam-se em volta de uma fogueira. Junto delas, algumas crianças semínuas e de cabeça rapada ajudavam naquilo que pensei tratar-se do almoço comum. Uma panela de grandes dimensões fervia ao lume, presa por uma argola e assente em 3 pés de ferro, com tanta fuligem quanto a barriga da marmita. Algumas mocinhas, com o rosto coberto por um véu branco e diademas na testa, permaneciam ajoelhadas junto de umas pedras retangulares.
Mecanicamente, cada moça tirava uma mancheia de trigo de um saco junto do grupo e colocava-a sobre a superfície de pedra, ligeiramente côncava. Depois, agarravam com ambas as mãos uma outra pedra estreita e punham-se a triturar o punhado de trigo. Uma das mulheres fazia passar a farinha por uma peneira com aro de madeira, depositando o resultado da moenda numa espécie de vaso de barro. Permaneci uns minutos absorto naquele espetáculo. O grupo tinha reparado já em mim e, depois de trocarem algumas palavras que não cheguei a entender, um deles pôs-se de pé, encaminhando-se na minha direção. O mercador, possivelmente um dos mais velhos, apontou para os rebanhos e perguntou-me se desejava comprar algum cordeiro para a próxima Páscoa. Ao falar, o homem mostrou-me uma dentadura dizimada pela cárie. Sorri, e no mesmo aramaico popular em que me tinha interrogado expliquei-lhe que não, que era estrangeiro e que ia apenas de passagem para Betânia. Ao notar, tanto pela minha pronúncia como pelo meu vestuário, que, efetivamente, era um gentio, o hebreu lamentou-se por se ter levantado, com uma careta de repugnância pela presença daquele impuro, deu meia volta e voltou para junto dos outros vendedores. Um elementar sentido de prudência me fez afastar dali, encosta abaixo, em busca do caminho desejado. Ao passar em frente do segundo cedro, aquele em que, tal como já tinha vaticinado o computador, fora montada uma quinta tenda, por baixo da qual se amontoavam numerosas gaiolas com pombas, não diminuiu o passo.